Bom dia para todos. Guardei esta reflexão para o dia de hoje, dia de grande expectativa para nós cristãos sobre o fim do mundo e sobre as coisas que Deus tem reservado para aqueles que esperam. Eu sou a voz de Cristo quebrada no deserto, chamando a humanidade à fé e à penitência, porque chegou o século da destruição do mundo e a separação de Deus ou a união com Deus é feita aqui na terra. Este século não se finda sem que o Filho do Homem não dê testemunho de sua palavra. Jesus Cristo diz aos encarregados da luz e da verdade na terra, que não aceitaram o testemunho da luz e da verdade na Sagrada Eucaristia. Vejam que esta revolta contra Jesus Cristo e os seus decretos ficará confundida e vencida, e continua o chamado de Deus na terra até o último dia em que Deus terminar sua missão na terra. Será debalde o ódio e a maldade de Satanás contra Jesus Cristo e os decretos divinos. Ficarão confundidos a soberba e o esforço humano que se levantaram na terra contra a luz e a verdade. Não vale os decretos, os poderes da autoridade da terra contra os decretos e a soberana autoridade que domina os céus e a terra. E lhe obedece o inferno quando as autoridades da terra se revoltam contra Deus e os seus decretos. Tem o poder de fechar as portas da graça divina à humanidade na terra. Os encarregados da luz e da verdade para negarem a Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia e interromper o chamado de Deus na terra. Negam água aos que têm sede e pão aos que têm fome. Quando as altas autoridades fecham as portas da graça divina na terra, a soberana autoridade abre outra porta nas alturas e os decretos se cumprem. A soberba e a loucura humana, sendo as autoridades na terra, reprovaram e negaram a luz e a verdade. Disseram que Deus temia as autoridades da terra e não quis mais se manifestar na Sagrada Eucaristia. Abram os olhos os cegos na terra e vejam que Deus não teme os poderes humanos, é porque a graça de Deus não perturba e nem se manifesta para abuso e nem ruína da humanidade. Quando a humanidade abusa e profana a graça divina na terra, Deus retira esta graça e volta por outro caminho para os pobres. Para outros caminhos. Os encarregados da luz e da verdade que se revoltaram na terra contra Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia é contra o chamado de Deus. Então, estão obrigados a ver, sem quererem ver, o chamado de Deus e o testemunho da luz e da verdade, até o dia que for visto por todos em letras de sangue no céu
o testemunho da verdade e o poder da justiça divina. O inimigo de Deus e do homem, por ódio a Jesus Cristo, se manifesta também na terra. Jesus Cristo se manifesta pelo caminho da luz e da verdade, chamando e convidando os homens, a humanidade para o reino do céu, e Satanás se manifesta pelo caminho das trevas e da maldade e da calúnia, enganando e arrastando almas para o abismo do inferno, procurando assim interromper o chamado de Deus na terra e desviar o homem do seu caminho real. Os encarregados da luz e da verdade na terra, para negarem o testemunho real de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia e interromper o chamado de Deus, tomaram providência contra a justiça e contra o exemplo de Jesus Cristo, negando os frutos da redenção. Aqueles que desejam comerem destes frutos e sem terem o real conhecimento, que estes frutos sejam sem frutos para estes que são recusados. Quem mais competente para julgar é Jesus Cristo ou os sacerdotes que negam os frutos da redenção aos pecadores na terra? Se esta medida fosse justa, Jesus Cristo teria tomado contra Judas. Não cabe ao homem reformar os decretos e as obras de Deus que a faz, com justiça e sabedoria infinita. Como as trevas perturbou a luz e a maldade da calúnia e negou a verdade, Jesus Cristo vem dar testemunho da verdade e mostrar a luz contra as trevas, entre fogo e ferro e sangue. E Jesus Cristo vai completar o número perdido, castigar e confundir a Satanás com a grande família da serpente, vai destruir e reconstruir o mundo e avisar na terra que o mundo será destruído no dia que foi remido. Neste dia será visto como testemunho toda verdade, um grande cruzeiro de sangue no alto do céu, em pleno dia. Abaixo da cruz está escrito com letras de sangue estas palavras: hoje é o dia que este sangue será vingado, e a justiça divina castiga o crime com severidade. Este sangue que anuncia no céu o testemunho da verdade é a ira de Deus, e o sangue de Jesus Cristo derramado na terra pela redenção dos homens, e o sangue dos inocentes foram mártires no nascimento do Redentor, e o sangue de todos os mártires que deram a vida, e o sangue em testemunho da verdade e da luz na Igreja de Jesus Cristo. E reunido este sangue com o sangue de Jesus Cristo, pedem justiça nesse dia, e a justiça será feita. Não fala neste dia a caridade nem a misericórdia de Deus, porque este dia é só para a justiça. Quando for visto no céu o sinal da verdade e da justiça, os ímpios e obstinados na terra se assustam e estremecem, porém nenhum se converte. Nenhum se converte. Não é mais dia de perdão,
não é mais o dia de perdão, os dias de misericórdia já passaram. E estes que estremecem, fingindo arrependidos, não ouviram o chamado de Deus na terra e nem se aproveitaram dos frutos da redenção, e o seu tempo foi perdido. Jesus Cristo permitiu que eu visse em uma clara visão a perturbação da grande família da serpente na terra, a destruição do mundo. Na sexta-feira da paixão, às cerca de 9 horas da manhã, vi o sinal indicado por Jesus Cristo e o letreiro de sangue que se conservava no céu até às 12 horas. E às 2 horas da tarde, vi-se levantar de momento dos 4 cantos do mundo um grande nevoeiro escuro, como que ia haver uma grande chuva e tempestade. Ouvi 3 tremendos estrondo, a terra tremeu e as árvores se abalaram como que fossem movidas por um forte vento. E depois começaram relâmpagos e grandes trovões, porém não caía chuva. E vi abrir-se nos 4 cantos do mundo um relâmpago em um só tempo, e com a rapidez do relâmpago passava pela terra um grande incêndio, deixando tudo reduzido a cinza, sem que outra coisa se visse a não ser cinza. Era um silêncio profundo que nada dava sinal de vida. E Jesus Cristo dizia: tudo dorme, o profundo sono da morte, até a hora que o Filho de Deus feito homem levantou-se do sepulcro, vivo e ressuscitado por seu próprio poder. Todos os poderes revoltados contra Deus e os decretos divinos ficarão vencidos e calcados debaixo do peso da palavra e da justiça de Deus feito homem. Jesus Cristo é fiel e infalível nas suas verdades e nas suas promessas. Os decretos de Deus não serão confundidos e nem destruídos, e Jesus Cristo reina eternamente contra os seus inimigos. Meus amigos, estas verdades foram verdadeiramente vistas por um servo de Deus na terra. Ele viu, escreveu, e eu estou sendo o porta-voz desta verdade. Espero que, através de uma verdade como esta, quem tem vontade de se salvar, é o tempo da graça, o tempo da misericórdia. Porque no dia que chegar estas palavras que foram deixadas neste caderno, tudo acontecer, quem estiver fora da graça ficará fora da graça. E eu, penitente, como vocês, estou aqui temendo que este dia nos pegue de surpresa e não tenha ninguém que falasse a verdade aos homens na terra, e for dito: hoje não é mais escondido esta verdade, porque Jesus disse que
não faria nada sem antes de ter revelado aos profetas, seus servos. E hoje, uma verdade como essa, talvez nunca visto na face da terra, eu estou sendo este humilde porta-voz. Mas eu espero chegar e dar frutos. Tenho uma sexta-feira santa com reflexão. E salve Maria Santíssima, a Mãe das Dores, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.